começar? Pode começar? Hoje, junto com o presidente Lula, fizemos uma avaliação desta semana. A semana encerra de forma muito positiva para o Brasil. Projeção do crescimento maior do que muita gente esperava. O Brasil está entre os 5 países que mais crescem economicamente no mundo. Mais de 700 mil empregos, resultado muito positivo gerado pelos dados do CAGED. No Congresso Nacional nós conseguimos recriar, né, o Ministério da Cultura, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Indígenas, Conselhão, um conjunto de estruturas que foram apresentadas pelo presidente Lula, compromissos do presidente Lula, o que garante que os compromissos firmados pelo presidente Lula junto ao povo brasileiro serão implementados com as estruturas criadas. Conseguimos aprovar o novo Bolsa Família, concluir a votação do novo Bolsa Família, aquela segurança para as famílias que estão no cadastro, não só de receberem, né, os R$600, mas os R$150 para cada criança, modalidade dos recursos adicionais para as crianças de 7 até 18 anos, o incentivo para gestantes, apoiando aí o cuidado no pré-natal. Conseguimos aprovar o projeto da igualdade salarial entre homens e mulheres, primeiro projeto de lei do presidente Lula, além das medidas provisórias aprovadas na Câmara e no Senado. Então, uma semana onde a gente vem agendas positivas, o presidente encerra a semana retomando a Universidade Federal do ABC, que foi criada pelo presidente Lula, um sonho de décadas aqui do nosso estado de São Paulo. Hoje a Universidade Federal do ABC já é a universidade com maior produção de pesquisa, de publicação de pesquisa per capita do Brasil. É um resultado muito positivo. E depois, tendo uma marca aí do projeto da neoindustrialização, através desse apoio importante para um projeto de ônibus elétricos, dialogando com a retomada da indústria, geração de empregos industriais e com a sustentabilidade. Então, a semana positiva para o Brasil. Eu, particularmente, quero agradecer todos os deputados e deputadas, todas as senadoras e senadores, né, os presidentes das duas casas, da Câmara e do Senado, os nossos líderes do governo, da Câmara, do Senado e do Congresso, né, o líder do Congresso é que coordena a atuação das medidas provisórias, os relatores de todas as medidas provisórias que nós conseguimos aprovar nessa semana, por esses passos bastante intensos e muito positivos. Muito positivos. Deixa eu fazer uma pergunta. O presidente da Câmara falou que há um clima de insatisfação generalizada, expressão que ele usou. Eu queria ouvir um comentário do senhor sobre isso. Eu sempre digo, aqui não tem marinheiro de primeira viagem, né? Mar tranquilo não faz bom marinheiro. Acho que nós sempre ouvimos todo o posicionamento dos presidentes das duas casas, dos parlamentares, com muita humildade. O governo precisa sempre dialogar, ouvir os líderes da base da oposição. Quero agradecer mais uma vez parlamentares de partidos que se declaram de oposição, que mais uma vez tiveram compromisso na votação da reorganização dos ministérios, a criação do Ministério da Cultura, da Igualdade Racial, dos povos indígenas, tiveram compromisso na aprovação do novo Bolsa Família, do projeto da igualdade salarial das mulheres. E desde o começo eu tinha dito, desde o início do ano legislativo, os projetos prioritários do governo eram também projetos para abrir o diálogo também com partidos de oposição. Isso que garantia a aprovação. Foi isso que garantiu, por exemplo, a aprovação do marco fiscal, foi isso que garantiu a votação de vários dos projetos, inclusive aqueles que nós aprovamos essa semana. E o governo sempre ouve as críticas, as demandas, o que possa aparecer, sempre com muita humildade. Esse é um governo que ouve, busca trabalhar, aprimorar o que tiver que ser aprimorado, trabalha intensamente com isso. Essa tem sido sempre a minha postura, desde quando fui ministro das Relações Institucionais do presidente Lula em outros governos. Essa é a postura e orientação para cada líder, tanto do governo da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional. E com essa postura nós vamos buscar trabalhar e continuar aprovando aquilo que são projetos prioritários do governo. Como azeitar essa relação com o Lira, que tem feito críticas aí ao senhor na articulação política do senhor? Sempre com muito respeito, com muito diálogo, né? Esse é um governo e o Ministério das Relações Institucionais que não reproduz aquilo que foi o governo anterior, que gerava conflitos diários, né? Tinha uma máquina de geração de conflitos no
terceiro andar do Palácio Planalto, nós desligamos essa máquina. Desligamos essa máquina. Do lado de cá, sempre com uma postura com muita clareza de quais são as prioridades do governo, conhecendo a composição tanto da Câmara e do Senado, definindo essas prioridades e aprovando as prioridades. Desde o começo nós firmamos 5 grandes prioridades. A primeira era na eleição do Senado, da presidência do Senado e da Câmara, ter não só a eleição dos presidentes, apoiamos os 2 presidentes eleitos, mas a composição das comissões que permitissem a governabilidade e a boa condução dos projetos. Segunda prioridade era reformular as medidas provisórias do governo anterior. Nós tínhamos cerca de 13 medidas provisórias do governo anterior, foram emitidas no final do ano. Nós conseguimos reformular, melhorar, aprimorar, sem gerar impacto negativo para o governo. Uma delas que foi aprovada, por exemplo, foi sancionada, aprovada semana passada, sancionada pelo presidente Lula, agora dia 1º de junho, garantiu uma recuperação importante de recursos de receita para o governo federal e a criação de uma nova taxa de referência para o BNDES para investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Então, um ganho importante era aprovar, reformulando as medidas provisórias do governo anterior, desmontar as bombas fiscais de conflitos interfederativos que tinham em algumas MPs do governo anterior. A terceira prioridade era aprovar, na sessão do Congresso Nacional, o remanejamento orçamentário para garantir o novo Bolsa Família, novo piso salarial da enfermagem, os recursos para a ciência e tecnologia, que a ministra Luciana citou hoje na Universidade Federal do ABC, 10 bilhões de reais para a ciência e tecnologia no nosso país, né? E os recursos para o reajuste dos servidores. Aliás, né, nesse mês de junho, os servidores federais passaram a receber o seu reajuste, 9% de reajuste, depois de anos sem reajuste. Então, essa é a terceira prioridade. A quarta prioridade era aprovar o marco fiscal na Câmara e no Senado. Foi aprovado na Câmara. Quero mais uma vez agradecer a postura dos líderes de todos os partidos, da base da oposição, o presidente da Câmara. Caminha bem no Senado. O relator Omar Aziz é um relator que tem experiência, acredito que vai combinar aquilo que é o centro do marco fiscal, que é combinar responsabilidade social com responsabilidade fiscal, aprovar o marco fiscal e buscar aprovar a reforma tributária ainda no primeiro semestre na Câmara. E a quinta prioridade era exatamente essa que a gente conseguiu já essa semana aprovar, que era exatamente a recriação de programas sociais e a recriação de ministérios que tinham sido destruídos. Então conseguimos aprovar essa semana, ainda tem a votação do Minha Casa Minha Vida e do Mais Médicos, que acredito que nós vamos conseguir votar no prazo adequado. Essa semana aprovamos o relatório na comissão mista do Minha Casa Minha Vida e do Mais Médicos, com ampla maioria. Acredito que vamos conseguir aprovar também no tempo adequado no plenário. Ministro, mas o governo cogita alguma mudança na articulação política, reforma ministerial, liberação de emenda, entrega de cargo? Porque como é que vão ser as próximas votações? Não, o governo vai continuar montando o governo, montando a base política, né? Temos reforçado junto aos ministros e ministras que possam analisar tecnicamente os nomes indicados por vários partidos parlamentares para a composição. Nós vamos continuar trabalhando em relação a isso, né? Já fizemos isso em outros governos, vamos fazer isso cada vez com mais intensidade. Nós temos conseguido manter o calendário de execução das emendas, tanto do pagamento de emendas anteriores, quanto das emendas apresentadas pelos parlamentares. Acho que tem uma situação nova na Câmara, que você tem quase metade dos parlamentares que não tem uma emenda individual, porque são novos deputados. Então o governo construiu um mecanismo junto aos ministérios para que os parlamentares possam discutir nos ministérios a apresentação de projetos. Os parlamentares conhecem a realidade local, a realidade setorial. Hoje mesmo o presidente estava falando do caminho da escola, né? Vários parlamentares têm buscado o Ministério da Educação para sugerir cidades para serem atendidas pelo caminho da escola. Isso é extremamente positivo, porque os parlamentares conhecem essa realidade local. Então você tem essa situação de vários parlamentares novos, basicamente metade da Câmara, que não tem uma emenda individual para ser empenhada, então podem participar na discussão dos projetos, dos programas prioritários, estão sendo cadastrados pelos ministérios, né? E vamos continuar com esse diálogo, inclusive com partidos que compõem, que se declaram de oposição, mas que têm contribuído muito para as votações do governo. O presidente Lula já disse que não tem nenhuma discussão de reforma ministerial, mas todos os ministros e ministras são permanentemente avaliados pelo presidente Lula, do ponto de vista técnico, do ponto de vista político.
essa é uma avaliação permanente, né? E o governo, né, agora com a aprovação da reestruturação, definição, né, dos novos ministérios consolidados, a partir da sanção do presidente, né, vai atuar cada vez mais para continuar aprovando os projetos prioritários do governo. Ministro, eu queria só falar com o senhor. Hoje caducaram 3 das 7 medidas do presidente. Eu queria saber do senhor se a articulação deve mudar de alguma forma com a Câmara para haver mais efetividade nessa governança do presidente. Acho que vocês não perceberam, mas várias dessas medidas foram incorporadas nas medidas provisórias. Elas foram incorporadas nas medidas provisórias aprovadas. Não. No diálogo com os líderes, nós adotamos uma estratégia que era incorporar várias medidas provisórias, aquelas que precisavam ser votadas até o dia 1º de junho, e foram incorporadas as medidas provisórias já aprovadas. Então, aquilo que são os conteúdos das MPs estão salvos, aprovados pela Câmara e pelo Senado no prazo adequado. Mas deve mudar alguma coisa na articulação? Não, nós sempre vamos trabalhar para melhorar, né? Sempre, o que não muda é a disposição do diálogo. O que não muda é a humildade de conversar e dialogar, de construir junto com líderes da base e da oposição aquilo que são os votos necessários para aprovar os projetos prioritários como nós temos conseguido até agora. O governo tinha 5 prioridades, vem cumprindo essas 5 prioridades. Então, o que vai sempre manter, o que não muda é a disposição, a humildade, a disposição de diálogo e de aprimorar cada vez mais essa relação. Esse é um governo que não cria conflito, esse é um governo que não cria guerra desnecessária, como era feito pelo governo anterior, e vai manter sempre uma relação de muito respeito com o Congresso Nacional. O presidente admitiu que a base do governo faz com que ele precise falar com quem não gosta do governo. Quando o senhor fala em mudanças nessas articulações, vocês fizeram alguma revisão durante a semana? Porque o senhor fala muito que foi um ambiente positivo, um balanço positivo, mas a gente sabe que, de outro lado, foram feitas muitas críticas sobre a dificuldade de articulações, inclusive a possibilidade de o senhor deixar o cargo. Quem vive no ambiente democrático, o presidente Lula, né, privilegia a democracia, eu sou deputado, defendo a democracia, está sempre aberto a dialogar, a ouvir e a interagir. Quero dizer que esse é um governo que não cria guerra, não cria conflito, pelo contrário, está o tempo todo disposto a interagir e ouvir com relação de muito respeito com o Congresso Nacional, tanto com a Câmara quanto com o Senado, sempre. E com isso temos garantido a votação dos projetos prioritários, né, conhecendo, compreendendo e respeitando qual que é a composição tanto da Câmara e do Senado. Ministro, então o que falta para o governo conquistar de fato uma base aliada mais estável? O fundamental, eu sempre disse desde o começo, fundamental que os projetos prioritários do governo são projetos, inclusive, que dialogam com partidos de oposição. O governo vem conseguindo aprovar aqueles que são os seus projetos prioritários. As suas prioridades têm conseguido ser aprovadas. E vamos continuar trabalhando nesse sentido, para continuar aprovando e garantir o cumprimento daquilo que foi o compromisso do governo do presidente Lula. Sempre dialogando, respeitando, inclusive, partidos de oposição que têm colaborado para a aprovação de vários dos projetos. O senhor cogita deixar... Obrigada, gente. No Congresso de Articulação Política, qual o saldo que o senhor faz? Positivo. O governo criou 37 ministérios a partir da mesma base de cargos dos ministérios anteriores, sem criar um cargo a mais. E conseguiu aprovar a criação dos seus ministérios, que é a forma de implementar o seu programa de governo. E agora o governo ainda tem a oportunidade de corrigir na sanção ou veto de algumas das matérias. Então, eu que tive como deputado na legislatura passada, eu me lembro que o primeiro ano do governo passado, ele perdeu durante um ano todas as matérias. E a gente começa, agora que é o momento de arrumação, uma vitória inicial. Evidentemente, tudo precisa melhorar, mas ele é bem vitorioso neste começo e acho que a gente aprendeu muito, vai ajustando e vai formando uma base. Os dados econômicos do Brasil, os dados sociais vão melhorando também, o que ajuda na governabilidade. Então, acho que esse começo é um começo positivo para o governo. Só acho que não é um novo normal, então. O governo vai conseguir resgatar aquele governo de coalizão, como tinha sido nos primeiros governos Lula, governo Dilma, etc. Sem dúvida, sem dúvida. Evidentemente que o governo passado, com a forma com que ele trabalhou o orçamento, atrapalhou muito a governabilidade, não é?
Mas mesmo assim, esse início foi um início vitorioso, que nos ensina também, que vai nos ajudar a aperfeiçoar a nossa atuação junto ao Legislativo, mas eu vejo como saldo positivo a aprovação da MP 1154 e de outras matérias que foram aprovadas nesta semana. Mas, ministro, o próprio presidente Lula disse mais cedo que não tinha maioria no Congresso para poder aprovar os projetos. O que precisa ser revisto, então, nas estratégias do governo? O que ele disse é que os partidos de esquerda não têm maioria no Congresso. E daí que justifica um governo de frente ampla e um governo de coalizão, né? E agora nós já conseguimos, no primeiro grande teste dessa semana, aprovar a MP que organiza o nosso governo, né? Acho que tudo requer muito cuidado, o parlamento requer muito cuidado, né? Mas eu acho que o primeiro teste foi um teste vitorioso que vai ajudar a melhorar ainda mais a atuação no governo junto ao Congresso Nacional. Ministro, a Frente Parlamentar Agropecuária tem cobrado mais recursos em relação ao Plano Safra. Isso tem sido motivo ali de reivindicações dentro do governo. Como é que está essa articulação com a Fazenda em relação a esses recursos? Nós estamos debruçados na discussão do Plano Safra e dos valores para o Plano Safra. Isso, nós temos um bom debate com a Fazenda e queremos melhorar o debate com o Banco Central, não é? Hoje nós queremos um Plano Safra muito robusto, um Plano Safra muito forte, na minha pasta para a agricultura familiar, mas também para toda a agricultura brasileira junto ao Ministério da Agricultura. Isso está dependendo agora de um novo debate que vai acontecer em breve com o Ministério da Fazenda e com o Banco Central para que o presidente Lula anuncie para o Brasil. Eu espero que seja um grande plano safra, o maior de todos da história recente do Brasil. Mas que debate é esse que precisa ser feito com o Banco Central? Você pode explicar? Nós precisamos ajustar o financiamento do plano safra requer um ajuste com o Banco Central. E nisso nós estamos debruçados. Tem prazo para isso? Positivo da semana da articulação política, mas a gente viu o governo passando sufoco essa semana. O que o senhor acha que se deve tudo isso? Falta boa vontade de alguns setores do Congresso, da própria presidência da Câmara? O que o senhor acha que está faltando? É o começo, foi a primeira grande votação de interesse do governo. Teria sido muito ruim se o governo tivesse perdido essa votação. E ele manteve a integralidade dos ministérios propostos lá na MP 1154 e no final a resultante é boa, ainda que tenha que corrigir algumas questões que ele pode fazê-lo na sanção e no veto a algumas questões ali aprovadas. Por essa razão, eu acho que o primeiro teste foi vitorioso. Evidentemente, você aperfeiçoa, né? Mas no primeiro jogo você ganhar, isso é muito bom, vai mostrando para a sociedade governabilidade, o rumo correto, a economia está indo bem, voltou cerca de 820 mil empregos criados, inflação diminuindo, os combustíveis diminuindo. Isso é também governabilidade social. Por causa desse desgaste que houve, fala-se já internamente em troca de ministros, principalmente de articulação política? Não, o ministro da articulação política foi bem. Ele é vitorioso no primeiro teste. Como eu disse, no governo passado, o primeiro ano, ele não ganhou uma matéria, ele perdeu quase todas as matérias. Esse governo do presidente Lula, a primeira matéria importante, ele já é vitorioso. Então o ministro da articulação política vai muito bem. Isso pode ser corrigido ainda, agora, no momento que o presidente tem poder de veto sobre algumas matérias aprovadas. Então, algumas questões ainda podem ser corrigidas, ajustadas. Não, pode uma ou outra, mas ainda pode ser ajustada essas matérias que, porventura, não saíram como o governo queria. Então esse veto é cogitado, então? Eu não posso cogitar nada aqui porque eu não estou na articulação política, mas eu digo que ainda algumas matérias podem ser corrigidas. A pasta do agro acabou sendo mais fortalecida por essas mudanças feitas no Congresso, na MP dos Ministérios? Acho que a pasta do agro é muito forte, né? E eles foram atendidos, assim como o meu ministério, por exemplo, saiu íntegro, porque queriam tirar a Conab da gente. Não tiraram a Conab e nós compartilhamos como já tínhamos feito um acordo anterior de compartilhamento.
Eu acho que eles saem bem e o governo sai bem, vitorioso. O ministro das Relações Institucionais também é vitorioso na condução dos debates no Congresso Nacional. Ministro, Obrigado. o senhor já tem um prazo para a divulgação desse plano safra? Já trabalha com... Nós estamos trabalhando com o mês de junho. Vamos ver se a gente consegue concluir o mês de junho anunciando, o presidente Lula anunciará o novo plano safra. Em relação a valores, o que está sendo demandado pela MDA, pela agricultura? Vamos aguardar. Quem vai anunciar finalmente os valores é o presidente Lula, senão não terá sentido anunciar. Ministro, a primeira agenda oficial do presidente depois que ele tomou posse aqui no ABC, como que foi o clima no almoço, esse retorno dele aqui ao sindicato? Porque a definição que deram é que seria um almoço entre amigos hoje. Foi um clima muito positivo, né? Começando na UFABC, que ele, o presidente Lula, que criou o UFABC, e hoje a UFABC, num período curto de tempo, já está no topo das universidades brasileiras e nas universidades mundiais, né? Foi muito alegre, muito bem recebido. Depois a visita que ele fez à Eletra, que é uma fábrica de ônibus elétricos, a primeira fábrica nacional de ônibus elétricos, que é uma sinalização em função da COP30, que será no Brasil, em Belém do Pará, e aqui no sindicato, que é a casa dele. Um dia maravilhoso. A gente já tem uma expectativa, claro, que não diz respeito ao Ministério do senhor, mas sobre a MP dos automóveis. Como que o senhor sente essa articulação também para os próximos dias? Positiva. Eu sinto no ar essa vinda no ABC, uma sinalização muito forte nessa direção. Gente, um abraço para vocês.